Olá, seja muito bem-vindo. Tivemos um problema técnico e aí nossa live teve um atraso, mas estamos aqui. Compartilhe com seus amigos, chama mais pessoas porque esse assunto é muito interessante. Hoje estaremos falando sobre autoestima, o segredo do sucesso. Temos o professor Márcio Serbella e Luana Fiuza para conversar conosco esse bate-papo bem interessante. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Boa noite, Keila. Boa noite, pessoal. Luana, que é administradora, coach, empresária, tem um trabalho maravilhoso com as mamães de sucesso, mãe da Luma. É isso. E professor Márcio Serbella. Tá entrando. Bom, vamos lá. Tô aqui, Keila. Bom, vamos começar de novo, né? Luana, bem-vinda aí. Keila, muito obrigado também por estar participando junto. Já é aí a nossa terceira live juntos, né? Então, hoje o tema autoestima, o segredo do sucesso. A ideia é a gente entender um pouquinho o que é autoestima, a gente conversar um pouco sobre isso. E, de alguma maneira, ajudar vocês a entender o quanto a autoestima é capaz de promover sucesso, promover felicidade e as coisas que a gente sonha de alguma maneira. E assim, eu sou Márcio Serbella, conforme eu já brinquei aqui no início, não sei qual parte vocês vão estar vendo no Facebook, mas eu já brinquei aqui que eu sou Márcio Serbella e Márcio Serbella só tem um no mundo. E isso faz parte da minha alegria, da minha energia e também da construção da minha autoestima. Então, divido isso com vocês aqui. Keila, muito obrigado. Palavra com você. Professor Márcio Serbella, administrador, especialista em empreendedorismo e inovação, consultor, master coach, pai, avô, pessoa maravilhosa. E vamos estar conversando hoje sobre esse tema muito importante. Autoestima, o segredo do sucesso. Vamos começar falando com a Luana sobre... Luana, o que é autoestima para você? E na sequência, o professor Márcio Serbella. Autoestima, para mim, engloba vários fatores, né? Tanto internos como externos. Estar bem consigo mesma, estar se sentindo bem, conseguindo fazer o que se propõe a fazer. Muito bem, falar de autoestima é muito bom. O professor Márcio Serbella vai comentar agora sobre autoestima. O que é autoestima para você? Bom, vamos lá. Vamos lá, eu estava aqui olhando se a gente realmente está no Facebook. A gente está no Facebook. Então, assim, talvez por conta da nossa entrada um pouco desafiadora, né? Vocês já sabem que eu não gosto muito de falar difícil ou complicada, prefiro desafio por uma questão de neurolinguística, uma vez que o desafio nos joga para frente. A nossa entrada foi um pouquinho desafiadora, uma vez que nós tivemos alguns problemas de ordem técnica. Mas então vamos falar sobre autoestima. Se a minha autoestima tivesse um pouco mais baixa, eu estaria talvez um pouco com mais aqui, menos liberdade para conversar com vocês sobre o tema. E a autoestima ela tem muito a ver com isso. Eu vou contar para vocês que esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, que eu mais gosto de conversar. E ele não se limita na explicação normal que a gente tem de autoestima. Se você for fazer uma busca em um livro, ou mesmo no Google, ou em algum lugar sobre autoestima, você vai ver algumas explicações que normalmente têm a ver com gostar de você, mas muito com a questão da aparência, a questão da parte externa, e não necessariamente com os seus comportamentos, as suas respostas e as suas atitudes. Então, a minha forma de pensar a autoestima está um pouquinho diferente do que seria que todos nós falamos. A autoestima é o fato de você gostar de si mesmo, de você respeitar e tal. Mas eu vou começar falando para vocês que a autoestima ela pode estar mediana,
ela pode estar baixa, ela pode estar elevada. Então, a autoestima, ela não funciona sozinha, ela precisa de algum desses adjetivos, porque existem níveis de autoestima. E aí, para poder falar um pouco mais de autoestima, eu vou comparar a autoestima a um medidor de combustível do carro. O medidor de combustível do carro, quando ele está lá baixinho, pequenininho, bem baixinho, né, significa que tem pouco combustível. Quando tem pouco combustível, o que acontece? O carro normalmente para, né? Ele para, acaba a gasolina, acaba o gás, acaba lá o álcool, o diesel, o combustível, o que for, ele para de funcionar. Quando o medidor de combustível do teu veículo lá está no meio, está bem no meio, o que acontece quando o medidor de combustível está bem no meio? Significa que você pode andar bastante, você pode caminhar bastante, você vai funcionar relativamente bem por um tempo. Quando o medidor de combustível está lá no final, lá cheio, bem cheio, marcando lá que está bem cheio, tem muito combustível, ele está lá marcando lá, quase, né, esgoelando, nossa, encheu o tanque, não tem mais espaço para caber nada. O que significa isso? Que esse teu veículo vai poder te levar muito longe, muito distante. E é mais ou menos assim que funciona a autoestima. Quando o meu ponteiro da autoestima está aqui, baixinho, eu quase não consigo resultados. Eu quase não consigo fazer nada na minha vida. As coisas não funcionam. As minhas respostas não dão certo. Eu me escondo do mundo. Eu tenho medo de tudo. E é aqui que está o meu ponteiro da autoestima, bem aqui no cantinho. Quando o meu ponteiro da autoestima está aqui no meio, algumas coisas funcionam bem. Né? A minha vida acontece, eu respondo algumas coisas de maneira mais correta, algumas coisas de maneira não tão feliz assim. Mas está aí, eu estou caminhando. No entanto, quando o meu ponteiro da autoestima está lá completo, cheião, maravilha, ponteiro cheio, olha que delícia, tudo começa a dar certo, as coisas funcionam, tudo que eu toco vira ouro. As pessoas se entusiasmam, amam aquilo que eu falo. É simples, a coisa funciona. Então vocês devem estar pensando assim, meu Deus, esse tal de Zerbella é muito louco. Ele está comparando autoestima ao medidor de combustível. Mas é mais ou menos assim que eu penso. Agora eu vou fazer... Para continuar, Keila já sabe, Luana já sabe, que quando eu começo a falar é difícil de parar. Então, Keila, para você me parar, você tem que entrar aí e me bloquear, né? Porque senão eu não paro. Aqui o negócio é complicado. Você sabe que eu vou falando. Mas deixa eu só terminar mais uma coisinha aqui sobre autoestima e sobre essa questão da comparação que eu fiz com o medidor de combustível. Essa comparação que eu fiz é para a gente pensar o seguinte. Imagina um medidor de combustível, de novo, lá no início, né? Lá no iniciozinho. Só que, no início que eu digo, aqui, ó, eu fui para o lado errado, não, aqui. Pouquinha gasolina, pouquinho combustível. Só que agora a gente não está falando mais de combustível. Luana, se você puder desligar o seu som, está fazendo vários barulhinhos aí. Então, fica legal se você desativar o seu áudio, por favor, que você está ao vivo aqui conosco. Então, assim... E depois você retorna o áudio quando você for falar. Então, assim, quando o medidor de combustível está aqui pequenininho, né, com pouco combustível, vamos imaginar que a tua autoestima está nessa situação aqui. Pouquinha autoestima, nível baixinho. Adianta eu pegar o ponteiro, vou pegar o ponteiro aqui, ó, e vou puxar ele e trazer ele para o meio. Adiantou alguma coisa? No carro, o que aconteceria? O ponteiro veio para o meio, mas a gasolina continua pouca. E é isso que acontece com a vida da gente. Não adianta a gente querer puxar o ponteiro da autoestima. Eu vejo pessoas e profissionais fazendo programas de motivação, coisas para que a pessoa se coloque de maneira diferente. Então, eu vejo, infelizmente, alguns colegas dividirem a seguinte orientação. Bom, se sua autoestima está baixa, fala alguns elogios para você, não sei o quê, faz uma coisa qualquer que te faça bem, mas faz assim, ó, tenta aparentar um estado melhor do que você está, e isso é mais ou menos a mesma coisa que você pegar o ponteiro do combustível e trazer para o meio.
não vai fazer diferença nenhuma. Porque a autoestima, você não consegue mudar, você não consegue aumentar o nível da autoestima de uma hora para outra. A coisa vai acontecer naturalmente e regularmente, de acordo com alguns comportamentos e algumas respostas que você obtém. Normalmente você está com a autoestima baixa porque você se visualiza de uma forma e não tem nenhuma outra resposta ou nenhuma outra informação que te permita agir de maneira diferente ou perceber de maneira diferente. Quando a gente fala em autoestima, a autoestima, sim, está muito relacionada ao que você percebe, ao que você entende que as outras pessoas te julgam de alguma maneira. Então, se eu tiver com a minha autoconfiança baixa também, se eu não estiver confiante, provavelmente, como que eu estou me vendo? Como é que está o meu ponteiro? Meu ponteiro está baixinho. Se eu não obtenho sucesso nas minhas empreitadas, digamos assim, ó, eu vou contar uma história rapidinho para vocês aqui, que daqui a pouco você já pode me parar, tá? Então, mas rapidinho. Imagina que eu sou uma criança agora, eu sou criança, virei criança de novo, e como criança, eu fiz um desenho. Vou mostrar o desenho que eu fiz. Eu sou criança, tá, pessoal? Então, olha, eu vou mostrar o desenho, vou procurando aqui o desenho. Olha só. Então, eu venho aqui e mostrei o meu desenho para vocês. Estão vendo meu desenho? Estão vendo meu desenho? Bom, aí a Luana é minha mãe, e a Luana vira para mim e fala assim, que desenho horrível, que coisa horrorosa. Eu comecei a construir, e eu comecei a posicionar o meu ponteiro nesse momento. E eu comecei a perceber que eu vivo num universo e que as pessoas interferem. E eu ainda estou construindo isso. E como é que eu faço com a minha vida daí para frente se eu nunca tive um estímulo diferente desse? Se durante um longo tempo as pessoas me estimularam a que o que eu faço não é bom, não é bonito, não é interessante, será que eu consigo simplesmente falar umas frases na frente do espelho e mudar isso? Será que eu simplesmente consigo ficar repetindo alguma coisa e mudar isso? Ou será que precisa de algo mais? Precisa de algo além? Bom, é isso, Keila. Eu dei uma viajada aqui, eu fui um pouco longe, mas volto a palavra para você aí. E aí, se você quiser perguntar alguma coisa sobre isso que eu falei. E assim, quem estiver escutando, quem estiver participando, se quiser comentar, falar, olha, o Márcio realmente é maluco, não tem problema. Porque, assim, eu descobri o seguinte, e aí eu estou falando da construção da minha autoestima. O mundo é dos loucos! Uhul! Então não tem problema me chamar de maluco. Professor, o que acontece? Relacionado a essa questão da autoestima, antes da gente continuar falando, se você está chegando agora na nossa live, nós estamos falando sobre autoestima, o segredo do sucesso. E já começamos a falar sobre como gera essa autoestima, o que é autoestima, esse pensamento que você tem a respeito de você, seja um pensamento positivo, seja um pensamento negativo, e de repente você está ouvindo essa live e talvez você pense, vocês estão falando sobre isso, sobre autoestima, sobre como você se sente bem. Você não faz a menor ideia de como eu estou me sentindo nesse momento. Eu estava vivendo uma situação assim um pouco melhor, de repente eu perdi o meu trabalho, de repente a pessoa que morava comigo foi embora, de repente as coisas começaram a dar errado para mim. E se você estivesse na minha pele, talvez você não falasse isso. Ou, de repente, você está se identificando com o que está sendo falado aqui. Você, como criança, porque geralmente tudo começa na infância. E aí, como esse assunto é um assunto assim, importante de ser falado e traz um resultado assim bem significativo, a gente convida você assim, mergulhar nessa live conosco. Se você quiser compartilhar alguma experiência que você viveu no seu passado, ou alguma experiência que você está vivendo agora, se você quiser compartilhar para a gente poder estar aqui junto falando, compartilha também com seus amigos,
Nós tivemos um probleminha técnico no começo, então algumas pessoas não conseguiram acessar. Eu peço que você compartilhe. E o que Ou acontece? então, Keila, só aproveitando isso que você está falando, né? Até porque, para a gente falar de autoestima aqui, isso que a Keila está falando é muito importante, é muito bacana, porque realmente algumas pessoas podem estar numa situação que, nossa, ele não sabe aonde que eu estou, mas eu já comecei a te contar a história do ponteirinho. Então, ninguém está falando aqui que a gente vai pegar esse ponteiro e vai colocar ele para o meio, ou para muito combustível, ou para muita autoestima. Mas aqui a gente vai começar a conversar sobre isso e a pensar junto como que a gente efetivamente pode elevar a nossa autoestima, como a gente pode elevar esse ponteiro, mas não só o ponteiro, a nossa verdade interior, o nosso movimento. Mas para isso, a gente precisa de energia. No primeiro momento que a gente começou, eu comecei a falar aqui com vocês sobre essa questão da energia, eu falei um pouco, e aí caiu a nossa transmissão e não ficou. Então, vou repetir. Pessoal, a energia de vocês é fundamental. Então, quem comenta aí, Lúcio, obrigado, Antônio, obrigado, Neide. Quem está comentando, está dividindo com a gente energia, está aparecendo na tela o nome de vocês. Isso é fundamental para que a gente tenha mais e mais vontade ainda de fazer com que essa noite nossa aqui, que essa live seja especial para todos nós. Então é isso, Keila. Desculpa te interromper. Não, e é exatamente isso. Essa energia. Porque, assim, pode não estar legal para você ainda, mas não significa, quando a gente fala de autoestima, o sentimento que nós temos sobre nós mesmos, seja ele de uma forma positiva ou de uma forma negativa, aquilo que você ouviu e que foi implementado dentro de você, não é porque isso aconteceu que não pode mudar. Nossa proposta aqui é mostrar para você que existe sim um caminho, e a gente vai comentar sobre isso ao longo, do qual você pode ressignificar aquilo que tem sido colocado dentro de você. Há uma possibilidade. E ainda falando sobre a questão da autoestima, a gente vê pela autoaceitação. Como você se aceita, como você se vê quando alguém fala alguma coisa. Porque, assim, não é fácil. Várias vezes as pessoas vão comentar alguma coisa a nosso respeito e como esse comentário soa no seu ouvido, ou no seu coração, ou na sua mente. Quando falam algo para você que você não gosta, você fez com tanto carinho, tanto amor, e aí diz, mas isso aqui? Ou, isso ficou uma porcaria, isso ficou horrível. Poxa, sempre é assim mesmo, né? Já estou até acostumado, de você só vem coisas assim. E aí isso vai ficando aquele sentimento. Como você se vê? O que tem representado esses sentimentos para você? E aí a gente vai continuando falando sobre autoestima. Dentro da questão da autoestima, Luana, você quer comentar alguma coisa a mais? Acho que está mudo. Enquanto... É isso aí que vocês falaram muito bem. E o quanto é importante, né, desde a infância, a gente ter bastante cuidado com as nossas crianças, com os nossos filhos, para ajudarmos a eles a terem uma autoestima alta, desde o início. Maravilha, Lu, maravilha. Keila, essa questão da autoestima, repara, o que acontece? A gente está aqui conversando e tem algumas coisas que elas parecem absolutamente naturais, o que todo mundo já sabe ou já ouviu falar sobre isso, de alguma maneira, né? Todos aqui, de algum dia, já ouviu falar sobre isso, já tem a sua visão, tem a sua maneira de pensar a autoestima, né? A Keila colocou aqui, a Luana colocou de maneira um pouco mais breve, ela tem essa forma de trazer as coisas de maneira muito rápida, mas de forma que a gente consiga entender também muito rápido. Eu já falo um pouco mais, né, Keila? Eu fico aqui falando, mas essas coisas que a gente está conversando aqui, é justamente para a gente entender que a autoestima, cada um vai percebê-la e vai entendê-la de maneira diferente. O que eu gostaria é que, se cada um de vocês
pudesse levar a algo, é levar o seguinte: entenda a autoestima num primeiro momento, e depois a gente vai continuar, como um indicador interno da sua felicidade ou da sua qualidade de vida. Então, a autoestima, ela está muito relacionada com isso. Quando eu comecei e fiz a comparação aí com o medidor de combustível, eu estava falando disso. Eu estava falando de felicidade. Então, eu não estou falando de autoestima apenas como aquele gostar de si mesmo, respeitar a si mesmo. Não, estou indo mais além. É o quanto eu me sinto feliz. É o quanto eu estou de bem com a vida. É o quanto eu estou de bem com o mundo. É o quanto eu estou vibrando energia, transbordando energia. Então, se eu não me sinto assim, se eu não estou assim agora, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas eu queria que vocês percebessem que o indicador, autoestima, entendam, como indicador da sua felicidade interna, o seu padrão interno, o quanto efetivamente, não é só quanto você gosta de você, é o quanto você está de bem com você, é o quanto a tua alegria está transbordando ou não está transbordando. Então é disso que a gente está falando aqui quando a gente pensa em autoestima. E essa palavra em autoestima, a gente atribui a ela esse medidor. Esse medidorzinho, né? Como é que está o meu grau de felicidade do Márcio com o Márcio mesmo? O quanto eu estou feliz comigo, o quanto eu estou vibrando, o quanto a minha energia está legal. E reparem, não tem nenhum problema. Vão ter momentos na nossa vida, e tem momentos na vida do Márcio Herbella aqui, também que estávamos falando, em que esse ponteiro está lá no iniciozinho também. Só que eu já descobri algumas técnicas e algumas ferramentas que eu não tento mais puxar o ponteiro para o meio, para indicar que eu estou bem, mostrar para os outros que eu estou bem. Eu não faço isso mais. Eu uso técnicas e ferramentas para efetivamente fazer com que esse ponteiro mostre a minha realidade de felicidade. Então, assim, se hoje eu estou vibrando aqui com alguma alegria e estou conseguindo transmitir alguma energia para vocês, eu estou fazendo isso porque eu consegui equilibrar algumas coisas. No meu dia, como no dia de vocês, aconteceram várias coisas. Algumas deram certo, algumas não deram certo. Algumas pessoas me provocaram. Algumas das minhas respostas foram boas, algumas das minhas respostas não foram boas. E eu não estou falando só do dia de hoje, não. Eu estou falando de qualquer dia. Tem dia em que esse meu ponteirinho está lá tão baixinho, em que as minhas respostas, eu faço umas bobagens e você não tem noção. Então, eu vou dividir com vocês aqui. Eu faço umas reações que eu não gostaria de ter feito, mas eu cometo essas reações porque o meu ponteirinho está aqui. Porque se o meu ponteirinho tivesse mais para o meio ou mais para o cheio, as minhas reações teriam sido diferentes, os meus resultados teriam sido diferentes, e eu venho aprendendo isso ao longo do tempo e como fazer isso acontecer de alguma forma. Então, assim, a minha divisão com vocês sobre autoestima, é claro, vocês já sabem, né, quando eu falo no podcast lá do coaching da criatividade, o que faz sentido para mim pode ser que não faça sentido para você. Mas se você está buscando uma nova forma de ver a autoestima, que é o que eu estou pretendendo dividir com vocês aqui, pensa na autoestima como indicador de felicidade interna. É isso. Incrível, incrível. Até porque o ser humano tem a capacidade de se readaptar e de se remodelar, de se reinventar, e é isso que é a proposta de hoje. E tudo vai começar com um caso de amor consigo mesmo. Então, precisa se olhar e se dar a oportunidade. E falando em oportunidade, e você falou muito bem sobre a questão da criança, teve o desenho, e esse desenho me fez assim pensar sobre os sonhos. E, né, o sonho, o que representa sonho? O sonho, e aí até separei uma frase aqui: sonhe alto, mas sonhe com os pés no chão. Professor Márcio, o que você acha dessa frase? Sonhe alto, mas sonhe com os pés no chão. O que eu acho dessa frase? Eu não gosto dela, não.
Eu tô brincando, Keila, mas é verdade. Eu realmente não gosto muito dessa frase, não. Porque eu sonho alto e eu solto os pés do chão. Só que quando eu solto os pés do chão, eu solto mesmo, galera. A Keila me conhece, ela sabe do que eu estou falando. A Luana me conhece há 30 anos, né, Luana? Tem pouco tempo que você me conhece. Então, assim, ou talvez mais de 30 anos, a gente não sabe. Então, assim, a Luana me conhece há muito tempo também, a Keila já me conhece há bastante tempo, né? Não tem tanto tempo quanto a Luana, mas já me conhece aí há mais de 5 anos, né, Keila? Então, a gente já vem convivendo, trocando experiências, e eu sonho alto mesmo, eu sonho muito alto, e eu não tenho mais nenhum medo de sonhar alto, porque eu não estou preocupado, o sonhar alto, a gente faz referência ao sonhar alto e a ter o pé no chão, porque a gente tem aquela noção que se você sonha alto, você cai do alto, e se machuca. Por isso que você coloca o pé no chão, para você não cair do alto. É essa a imagem que a gente faz quando a gente fala essa frase. Né? Sonhar alto, mas com o pé no chão. É essa a imagem que a gente faz. Mas se a gente fica com o pé no chão, a gente nunca vai conseguir ter a visão da águia. Se a gente fica com o pé no chão, a gente nunca vai ver além da montanha, por trás dos montes, porque a gente não tem coragem de ir alto, o quanto precisa ir alto. Então eu preciso tirar os pés do chão. Quando eu estou falando da minha vida e das minhas experiências, vocês sabem o que transformou a minha vida a partir de 2015 aproximadamente? Eu fiz uma experiência em que eu enfrentei o meu maior medo. O meu maior medo é o medo do fracasso. E eu fiz uma experiência em que eu morri de medo da experiência que eu estava fazendo. E essa experiência, a Luana também passou por ela. Mais tarde, um pouquinho, ela também passou por ela. E ela pode falar sobre isso depois, tá, Lu? Eu gostaria que você falasse sobre isso também. E eu coloquei nessa experiência, o que eu estava enfrentando era o medo do fracasso. E é o medo do fracasso que paralisa a gente. Por ter medo do fracasso, a gente deixa de viver, gente. Por ter medo do fracasso, a gente finca o pé no chão e não solta ele do chão de jeito nenhum. E aí a gente não sobe, a gente não anda de avião, a gente não vai na Lua, não vai a Marte, não vai a lugar nenhum. Porque a gente tem medo do fracasso. Por que hoje eu disse para você, Keila, que eu não gosto mais dessa frase? Eu já gostei muito. Eu já falei muito sobre ela, sabe? Eu vou contar uma historinha. Posso contar uma historinha? Vou contar uma historinha. Pode. A gente quer ouvir. Eu vou contar uma historinha para vocês. O Antônio que está aí. Professor, antes do senhor contar a historinha, eu tenho certeza que todos nós queremos ouvir. Então, compartilha com seus amigos que eles também querem ouvir essa história, essa live que está muito interessante. E nós não vamos sonhar abaixo jamais. Era uma frase bem provocativa. Sabe onde que é o nosso lugar? É no alto, é para lá que a gente vai. Sabe o que a gente é? A gente é grande mesmo. O nosso sonho não tem limite. Não tem limite, não. A gente tá vendo? Até a nossa energia está mudando. Olha a cara da Luana, olha a cara daquele. Ó, vamos mandar energia boa daí. A gente manda energia daqui, vocês mandam energia daí. Compartilha, coloca seu comentário, o que você está achando, porque a gente está muito curiosa para saber dessa história, professor. Segura um minutinho, porque é o tempo suficiente para você ir compartilhando com seus amigos, colocando aí sua história de sucesso ou não, o que você quer que a gente fale nessa live, porque, olha, só está começando, tem muita coisa boa por vir. Professor, pode falar, conta pra gente que a gente está aqui muito curioso. Bom, vamos lá, vou contar então. Essa história ela tem mais ou menos a ver com isso que você falou. Né? Eu vou contar para você, você já conhece essa história. O Antônio que está aí, ele já me ouviu contar essa história, ele estava aí até ainda há pouquinho, né? Comentou que fez um elogio aí ao Mar Cerbella, ele já ouviu eu contar essa história em outra oportunidade, alguns talvez já tenham ouvido eu contar essa história. Mas eu vou contar para vocês qual era o meu grande dragão, né? E alguma coisa que me paralisou durante muitos anos da minha vida.
eu sempre realizei muitas coisas e conquistei muitas coisas, e a minha vida me permitiu isso de alguma maneira, mas durante um bom tempo eu tive um problema que eu não queria crescer. Eu agarrei no chão, sabe, Keila? Eu agarrei no chão e não queria sair do chão de jeito nenhum. Eu não queria voar. E eu vou contar para vocês por quê. Eu tive lá no início da minha vida, eu tive uma situação em que eu tive uma empresa que eu cheguei a faturar o que seriam hoje alguns milhões. A gente teve uma estrutura com quase 100 funcionários, e aí eu contava para as pessoas o seguinte: essa empresa faliu, né? Ela faliu, e eu de alguns milhões positivo passei a ter alguns milhões de dívida. E essa dívida perdurou durante um tempo. E isso me causou assim algumas perturbações, alguns problemas, né? E a gente, naquela época, na minha cabeça, eu culpava o sócio, ou fulano, ou ciclano, ou a empresa que fez uma proposta para a gente que parecia um pote de ouro no final do arco-íris, e na verdade não era. Mas, na verdade, quem falhou fui eu. Né? Na verdade, quem falhou fui eu. O fato e a culpa de ter efetivamente chegado a uma situação de fracasso foi por conta dos meus erros. Enfim, e aí eu criei uma história. No meio dessa situação, já não muito legal, alguém me contou uma historinha, que é a seguinte: tinha um passarinho voando, o passarinho estava lá com o seu grupo, ele machucou a asa e ele caiu. E ele caiu numa poça de lama. Né? Ele caiu numa poça de lama. E ele ficou tentando sair da poça de lama, ficou tentando sair da poça de lama, até uma hora que ele não conseguia sair, ele começou a cantar. Vou assoviar aqui para vocês. Então, eu arrisco, viu? Eu não tenho mais medo do fracasso, então arrisco. Vou assoviar. O passarinho ficou lá cantando. Veio o gavião e comeu o passarinho. O gavião comeu o passarinho. Moral dessa história: passarinho que está na lama não canta. E essa bendita história me travou por uns mais de 10 anos da minha vida. Eu não quis tirar o pé do chão, porque eu tinha muito medo de voar e de cantar, porque se eu voasse, eu cantasse, isso na minha cabeça representava fiscalização, representava ladrão, alguém roubando a minha empresa, uma associação indevida. Então, isso que representava, e era o não voar. Era o não voar. E era também o não voar por conta do olhar das outras pessoas. Só que, de uns tempos, já de 2007, 2000 para cá, né, eu comecei a voar. Eu comecei a voar em 2008, 2009, eu comecei a voar e a perder o medo de voar. Eu vou chamar de uma coisa que ela, provocativamente, eu vou falar uma palavra aqui para a Luana. Essa criatura que está aí do outro lado foi uma das pessoas que mais me ajudou a voltar a voar. Ela estava recém começando a vida profissional dela, e ela veio ser sócia da EMECF, Educação Empreendedora, e me deu a segurança necessária para eu começar a voar novamente. E eu comecei a voar novamente quando a Luana chegou na EMECF. E eu conto isso com muito orgulho, né? E é por isso que eu estou contando isso para vocês. Então, a Luana é minha sócia na EMECF, Educação Empreendedora, e aí essa história mudou na minha cabeça. Eu mudei, essa história não está mais assim. Ela virou assim, ó, vou contar para vocês. Passarinho que está na lama, sai da lama e canta, e voa, e faz o que tiver que fazer, mas primeiro sai da lama. Primeiro sai da lama. É a única coisa que tem que ser diferente. Então, ao invés de ficar com o pé no chão, eu saio da lama, eu dou meu jeito de sair da lama, você está entendendo? Eu dou meu jeito de resolver, de criar alternativas, de ter novas oportunidades, de olhar para as portas que estão se abrindo. É disso que eu estou falando quando eu falo que a gente tem mais é que voar. E eu só consegui voar quando eu comecei a efetivamente entender que eu não precisava ter medo de fracasso, que aquilo era uma grande bobagem, e que se eu fracassasse em alguma coisa, primeiro que eu poderia
olhar o fracasso por outro ângulo, né? Nós já aprendemos, né, Keila? Nós já aprendemos, Luana, que o que é fracasso para outras pessoas, para nós, é uma nova forma de não fazer, né? É uma nova maneira de fazer diferente. Então, assim, nós gostamos até. Eu aprendi a gostar até do bendito do fracasso. Sabe quando eu aprendi a gostar do fracasso? Eu aprendi a gostar do fracasso quando eu comecei a ter muito sucesso nas histórias que eu contava para as pessoas. E as histórias, elas partiam do meu fracasso. Então, assim, como essa que eu contei para vocês, eu estou partindo de um fracasso para falar de uma grande virada na minha vida. Então, é isso que eu estou contando para vocês. E essa história com relação a essa frase, é isso que eu penso. Queria que a Luana contasse um pouquinho sobre essa virada também lá, que eu falei do medo do fracasso e que ela também teve uma experiência parecida. Eu gostaria que ela contasse para a gente, se a Keila permitia aí. Sim, professor, antes, só um minutinho, gostaria de. A gente está falando sobre fracasso, sobre nossa história, sobre a importância que a nossa história tem, porque muitas das vezes a gente acaba olhando e considerando a vida do outro, a história do outro, achando a coisa mais linda e esquece de olhar para a nossa própria história. São com os nossos fracassos, com os nossos erros, que a gente aprende e faz diferente. E com isso, a Lucy deixou um comentário: o fracasso faz parte da vida, levanta e faz de novo. E é isso aí. Vamos errar? Vamos errar. Vamos fracassar? Vamos. Mas vamos nos entregar? Vamos ficar lá na lama? Não, vamos sair da lama e vamos nos levantando e vamos voar, porque aí, afinal, nós fomos feitos para ficar no alto. Tem um outro comentário também da Lucy, ó: temos que persistir no nosso sonho. E é exatamente isso. Estão chegando vários comentários. Agradecemos a todos. Ó. Comentário da Érica: estou amando essa live. Tem mais outro comentário: é isso aí. A Lucy é ser feliz. Vamos colocar energia. E esse é o nosso objetivo: mostrar que sim, existe o fracasso, existe o medo, mas nós somos muito maiores do que isso. Luana, compartilha com a gente a sua história. O microfone da Luana ficou fechado. Luana? Estou abrindo. Deu uma travada aqui para mim, mas tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. A gente está bem ansioso para ouvir a sua história de superação. Vamos lá, compartilha com a gente. Agora fechou, Lu. Fechou seu microfone. Oi. Abriu. Pronto. Disso que vocês estão falando sobre o que as outras pessoas pensam, falar da vida das outras pessoas, o que a gente não pensa é que o que a gente vê, principalmente hoje, né, nesse mundo de Instagram, é apenas um pontinho do iceberg. As pessoas não postam tudo. E quando você olha lá e pensa assim, eu queria ser igual a tal pessoa, você não pensa, você não consegue enxergar o caminho que essa pessoa percorreu, os desafios que ela tem durante o dia. Sobre a minha história de superação, a minha foi medo de desistir. Eu tinha muito medo. Eu achava que em tudo eu ia desistir. E em alguns outros assuntos, antes de passar por isso, eu já tinha desistido de outras coisas quando estavam 95% pronto. E isso também é uma coisa científica que muitas pessoas no Brasil e no mundo desistem de algo quando está 99% pronto. Eu, por exemplo, antes até de passar por essa situação, eu estava com a faculdade quase concluída e eu quase desisti. Eu quase desisti faltando uma matéria e o TCC. Eu não desisti porque eu sabia que isso era importante para mim, se eu queria ser uma consultora instrutora do Sebrae, de outras coisas, e trabalhar com administração. Não desisti porque esse cara aí, o Márcio, me ajudou muito, e não desisti por conta disso que eu passei, que eu enfrentei esse medo. Isso também é muito importante. Existe
algumas coisas que, se a gente deixar os nossos pensamentos negativos entrarem, né, na nossa cabeça, a gente desiste às vezes quando está tudo pronto. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que feito é melhor que perfeito e que a gente não pode desistir, principalmente quando está quase tudo pronto, 99% feito. Maravilha, Lu. Só comentando isso que você falou, né? Tem umas coisas aí que você falou que eu preciso fazer algum comentário. Primeiro, você falou do 95, mas eu vou fazer uma pequena correção. É 99. Você parou com 95. Você parou com 95% pronto. Mas existe uma pesquisa que diz o seguinte... Parei. Quase parou com 95. Não parou, né? Graças a Deus. Então, assim, mas existe uma pesquisa que diz o seguinte, que mais da metade da população do planeta desiste de algo quando algo está 99% feito. Sabe o que significa 99% feito? 99% feito significa... Praticamente pronto. Eu consigo mudar. Significa praticamente pronto. Imagina uma prova. Imagina que você está fazendo uma prova e que você está faltando uma vírgula ou alguma coisa e você resolve não entregar a prova porque ela está faltando uma vírgula. E aí a nota que você tira é 0. Mas se você entrega a prova, você tira 99. 99 muito provavelmente vai ser aproximado para 100. Né? Eu estou viajando aqui numa situação, mas é isso que acontece com a nossa vida. Então a gente fica nessa coisa de querer... A Keila sabe muito bem do que eu estou falando, porque nós trabalhamos isso bastante junto, né, Keila? Não sei se eu posso dividir isso aqui com as pessoas, mas já estou dividindo, né? Já dividi. Então, assim, nós trabalhamos bastante essa questão... Para trabalhar... O exemplo, ele é bom. Essa questão, pode compartilhar o exemplo. Essa questão do perfeccionismo, né? Então, a Keila, assim como eu também em alguns momentos da minha vida, assim como a Luana, a gente tem essa necessidade de que esteja perfeito. Então, o perfeccionismo pode fazer com que a gente desista de algo quando algo está praticamente pronto. Isso é terrível. Às vezes, a gente jogar toda uma jornada no lixo porque a gente acredita que ainda falta algo. Gente, isso não tem nada a ver com baixa qualidade. Quando eu falo em entregar algo, mesmo que esteja... E eu vou dar até um número para vocês. Eu coloco as minhas coisas para rodar, às vezes quando elas estão 60%, 70% prontas, eu coloco para rodar. Eu coloco para fazer. E aí, Márcio, então você não cuida da qualidade, você não está preocupado com a qualidade. Eu estou muito preocupado com a qualidade, muito preocupado, mas eu já aprendi que eu só vou ter qualidade efetivamente quando eu testar. Porque mesmo aquilo que eu acho que está 100% bom, para as outras pessoas não está 100% bom. Não está, simplesmente não está. Então aquilo que eu esperei um tempão para fazer, quando eu fiz já está atrasado, já não presta mais, já perdi o tempo na história. É disso que a gente está falando. Então eu coloco com 60%, 70%, eu coloco na prática. E aí o que eu faço? Eu vejo como é que está sendo a resposta e eu conserto. Eu ajusto. A Keila tem visto eu fazer isso aí direto, né? Então, assim, eu conserto. E aí eu melhoro, e aí eu vou chegar na qualidade que eu quero chegar. Mas para chegar na qualidade eu preciso experimentar, eu preciso colocar na prática, eu preciso fazer acontecer, porque senão eu nunca vou saber o que está faltando, o que não está chegando. Né? Mas isso é muito interessante, essa visão da Luana, quando ela trouxe o medo de desistir. Repara, o medo de desistir protegeu ela de alguma maneira, ou me deu algum mecanismo e ferramenta para que eu pudesse mexer com ela, com alguma vivência de alguma maneira, para que ela não desistisse, para que ela não parasse. Então, o medo de desistir, por um lado, ele foi bom, ele foi interessante,
né? E a gente conseguiu trabalhar esse medo de alguma maneira e ela não desistiu, né? Por conta dela, porque ela teve força, porque essa voz interna que fica falando com a gente, quando a gente aprende a falar com ela, ela vai trabalhando a nosso favor. Então aqui a gente acaba misturando um monte de assuntos, mas todos eles têm a ver com a autoestima de alguma maneira. Todos eles fazem sentido porque a gente está falando dessa questão da felicidade. Qual a sensação? E aí eu pergunto para a Luana, Keila, estou tomando o teu papel, mas é só perguntando para a Luana um instantinho. Luana, qual a tua sensação quando você efetivamente foi lá e enfrentou a banca e venceu aquele desafio? Qual foi a tua sensação? Como você se sentiu? Como é que como é que foi o ponteirinho da sua autoestima? Ficou lá no iniciozinho ou veio mais para cima, para o cheio? Né? Então, repara, quando a gente enfrenta algumas coisas, a gente faz o nosso ponteirinho subir. Keila, desculpa. Então, assim... Falei muito de novo. Esse assunto, ele é, assim, muito importante. E foi colocado pela Luana, porque é verdadeiro. Às vezes a gente desiste, tem um sonho, tem um projeto, mas porque a pessoa... O que o outro vai achar? Ah, mas e se eu errar? Mas e se não der certo? E se eu fracassar? Como é que vai ser? E você colocou muito bem o seu exemplo da sua vida, e quando você estava lá, os julgamentos, o medo do fracasso, como é que ia fazer. Isso faz parte. Às vezes a gente deixa de avançar porque trava. E se a gente estiver travado, como é que vai estar a autoestima? Ela vai estar baixa, porque a gente está com medo. Uma coisa bem interessante que eu aprendi no decorrer dessa caminhada é não importar muito com o que as outras pessoas vão estar falando ou vão estar dizendo. Se você acredita, então vai errar? Vai errar. Mas se você errar, não tem problema, você aprende com o seu erro e dá a volta por cima. E esse é o objetivo, né? Da gente levantar, ir em frente e conseguir. Somos seres humanos, não vamos ser perfeitos, mas a gente vai conseguir, aos poucos, chegar no nosso objetivo. Professor, como é que foi que você se sentiu quando saiu daquela fase que estava lá no passarinho, que passarinho foi feito para voar? Qual foi a sua sensação? A emoção? Bom, na verdade, esse salto aí, eu dei ele aos pouquinhos, sabe, Keila? Eu não comecei a voar de uma hora para outra. Eu fui fazendo pequenos voos primeiro. Eu fui fazendo pequenas cantorias até que eu conseguisse efetivamente entender que eu não podia mais parar de cantar nem de voar. E a sensação é a sensação de liberdade. Sensação de liberdade. Porque quando a gente se sente livre para poder sonhar, quando a gente se sente... E o que eu estou falando aqui? As pessoas podem estar falando, esse cara está falando um troço muito estranho. Mas o que eu estou falando aqui? Sabe, a gente às vezes chega em casa e eu não estou falando isso como crítica ao marido, nem à esposa, nem ao filho, nem ao pai, nem à mãe. Mas lembra quando a gente fez a nossa live, Keila, que a gente falou sobre o medo? A gente falou que o medo ele existe para nos proteger. E a família e as pessoas que nos amam também têm essa sensação de que elas existem para nos proteger. E às vezes, nessa intenção de nos proteger, elas nos magoam muito. Eu, na intenção de proteger meus filhos, às vezes magoo muito meus filhos. Eu, na intenção de proteger meus pais, magoo os meus pais. É o meu irmão, a minha irmã. Então, do que você está falando, Márcio? Eu estou falando do seguinte: quando eu aprendo que a minha verdade é mais importante e que eu posso trabalhar isso, quando eu aprendo o seguinte, que eu consigo controlar as minhas ações e que eu consigo, de alguma maneira, determinar o meu destino, que os meus resultados, eles não dependem da opinião dos outros, os meus resultados dependem
da minha intensidade em querer crescer. Os meus resultados dependem da minha intensidade em investir em mim mesmo. De gastar dinheiro comigo para eu ser melhor do que eu era antes. O meu crescimento depende de eu estudar mais, de eu gastar horas a fio estudando alguma coisa para que eu possa chegar e comentar com vocês aqui, para que eu possa trazer alguma coisa nova. Então, na verdade, o meu resultado, ele não depende da opinião dos outros. Ele depende da intensidade com que eu busco o resultado. E quando eu estou falando da intensidade, não é cair de cabeça e bater com a cabeça na parede. Eu não estou falando disso. É porque a gente está falando de intensidade em todos os sentidos, principalmente no sentido de competências, conhecimento, habilidades, técnicas, coisas que você pode desenvolver. E aí você vai ter resultados e respostas diferentes. E quando você tem resultados e respostas diferentes, Keila, você se sente feliz e você se sente livre. E aí você aprende uma coisa que é única, que é: eu não preciso escutar ninguém. Eu não preciso aceitar a opinião de ninguém. Alguns gostam de falar um palavrão nessa hora, eu não gosto mais de falar palavrão. Então, assim, mas eu não preciso escutar. E assim, se eu achar que alguma coisa... Sabe o que eu aprendi? A Luana sabe disso. No início ela ficava brava comigo pra caramba. Mas ela sabe disso. Eu aprendi o seguinte, que eu digo a minha verdade. Se quem estiver do outro lado não gostar, infelizmente o problema é dessa pessoa, e isso não é nenhuma grosseria. Você sabe por que eu digo a minha verdade? Porque se eu usei a minha boca para falar, é porque eu achei que aquilo poderia melhorar a vida daquela outra pessoa. E porque hoje eu já tomo todo cuidado para fazer isso, eu não tomava, e às vezes ainda não tomo, tá, pessoal? Eu dou minhas erradas bravas aí de vez em quando. Então, assim, mas eu procuro hoje tomar cuidado. Por exemplo, eu começo algo que eu quero falar que sei que não vai agradar, buscando algo daquilo que está muito legal. Então eu conto que aquilo está muito legal, e aí eu falo, olha, mas você quer saber se tem como melhorar? Eu posso te falar algo que eu acho que pode melhorar isso? E aí, como eu já entreguei algo que a pessoa está fazendo e eu dei uma massageada, né? Eu fiz com que aquele ponteirinho desse uma pequena subidinha, aí eu consigo que a pessoa me responda assim, me conta aí, como que eu posso melhorar? E aí eu conto. E aí eu conto a minha verdade. Se mesmo assim o ponteirinho dela não está na posição adequada para me ouvir, ela não me ouviu, não tem problema. Isso não vai me impedir de falar de novo. Outro dia eu vou falar de novo. Mas se ela me ouviu e se a coisa funcionou, eu vou ficar mais feliz. O meu ponteirinho vai subir e o dela também vai subir. Está fazendo sentido isso para vocês? Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Faz sentido, muito sentido para mim, e cada dia faz mais. Então, assim, eu não tenho mais preocupação com a verdade dos outros. E isso me libertou para eu voar alto, Keila. É por isso que eu voo alto. Porque, assim, o teu julgamento, ele é importante para mim no sentido de que você pode falar algo no meio do caminho do teu julgamento que eu olho e falo, isso é bacana, isso eu posso melhorar. E porque eu aprendi a olhar para uma crítica não como uma coisa pessoal. Quando a pessoa me faz alguma orientação ou alguma crítica, eu olho e falo assim, meu Deus, muito obrigado por essa pessoa ter falado isso comigo. Sabe por quê? Porque ela poderia não ter falado. E aí, sabe o que aconteceria comigo? Eu não teria melhorado. E o que eu busco hoje? Melhorar todos os dias, todos os dias, todos os momentos. Então, qualquer pessoa que faça uma crítica, qualquer um de vocês que queira fazer uma crítica aqui, vai estar me dando um presente e eu vou ficar muito feliz. Porque você está dividindo comigo algo que talvez esteja te incomodando e me dando o direito de analisar isso. Se você guardar para você e não criticar e não dividir comigo, você me tira o direito de melhorar. E eu faço isso comigo. Estou pedindo para vocês comentarem alguma coisa, mas eu faço isso com as outras pessoas também. Eu digo a minha verdade. Mas eu digo a minha verdade sem nenhuma preocupação de ter razão.
Sabe? Eu não quero estar certo. Eu não tenho mais a intenção de convencer outra pessoa a nada. Eu divido a minha experiência. Se aquilo fizer sentido para a pessoa, ótimo. Se não fizer sentido, ótimo também. Se eu estiver fazendo um trabalho com essa outra pessoa de coaching, de treinamento, de mentoria, de instrutoria, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar que aquela pessoa não quer mexer com aquilo e vou procurar o melhor caminho para ajudá-la com aquela escolha que ela fez. Então é isso, é respeitando o momento do outro, mas principalmente, e aí a gente está falando de autoestima, respeitando o que me faz feliz. Não deixando mais que os outros sejam o meu momento de infelicidade. Professor? Oi. Então, assim, o que você falou assim, é bastante, muito importante nessa questão do que o outro fala. O que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. E quando você chega nesse ponto, é que você já tem um grande amadurecimento de que não é que você não vai ouvir, a pessoa vai falar, mas aquilo não vai te ferir, não vai te machucar. Quando você tem aquele objetivo, você vai em frente e as críticas, elas nem sempre vão ser algo negativo. Você vai pegar essa crítica e vai transformar em algo positivo. Nós tivemos aqui alguns comentários que entraram depois. A Ivonete falou, aquela do erro, se você não... quem não erra não tem a oportunidade de acertar. Então é isso aí, é dando a oportunidade. Quem não erra não se dá a oportunidade de acertar, né? Isso fato. Quem não erra nunca se dá a oportunidade de acertar. Então, o erro, ele faz parte da vida. A Lucy também deixou outros comentários. O erro faz parte do processo. Eu posso te falar uma coisa que a Lucy falou aqui? A Lucy falou assim, temos que confiar no nosso potencial. Sim, Lucy. Assim, não me entenda mal quando eu falar isso agora, e eu não sei nem se isso vai fazer sentido para você. Temos sim que confiar no nosso potencial, mas temos também que criar o nosso potencial. E para isso, a gente precisa se dispor a aprender sempre, a investir em nós mesmos, a investir em autoeducação, porque é aí que a gente vai ter cada vez mais autoestima, cada vez vai estar mais elevada, cada vez a gente vai ter mais autoconfiança. E aí sim, a gente vai ter condição, porque a autoconfiança é que vai nos dar essa confiança, né? Esse poder, porque a gente sabe qual é o nosso potencial. Então a gente precisa algumas coisas. Precisa criar o potencial e precisa medir, né? Saber como é que a gente está, se a gente está de acordo com a maneira que a gente efetivamente quer estar. Fala aí, Kate. Então é isso aí. A Lucy deixou mais um comentário. Respeito pela opinião do outro é muito importante. E é exatamente isso que a gente está aqui querendo colocar. É esse respeito pela opinião do outro, mas não deixando também que a opinião do outro te domine, te trave, te bloqueie e que te impeça de você fazer aquilo que realmente você quer e que você voe mais alto. E aí, nós temos várias participações. Muito obrigada. Estamos aqui bem felizes. Esse assunto está sendo bem interessante, e é isso mesmo que a gente quer. Se você entrou agora nessa live, nós estamos falando sobre autoestima, sobre sonho, sobre planejamento, sobre ajuda, sobre como mudar, elevar e melhorar a sua autoestima. Se você não teve a oportunidade de assistir a nossa live desde o início, ela vai ficar no YouTube, no nosso canal, e aí a gente vai deixar o link. Se você tiver mais alguma pergunta, você pode colocar aqui, né? E nós estaremos respondendo, professor, Luana. Professor Márcio, o senhor, com essa energia, com essa vibração toda que está fluindo assim naturalmente para todos nós, está falando muito de investimento, autoconhecimento, e de repente, quem está nos assistindo fica pensando, mas como assim? Autoinvestimento, você falou de um medidor, tá aqui minha autoestima está baixa, está no meio, está elevada, e aí de repente a pessoa está falando assim, tudo bem, mas como é que eu faço isso? E aí eu queria que você falasse para a gente como é que a pessoa pode desenvolver essa autoestima, porque de repente a gente comentou sobre essa questão de
foi ouvido desde a infância, falou, e aquilo foi bloqueando. Realmente, os pais, nós temos que ter cuidado com as palavras que nós falamos, porque isso pode estar bloqueando as pessoas e temos que ter cuidado com as palavras que nós também ouvimos. Mas não é, porque o passado foram feitas várias questões negativas. Tudo bem, no passado a gente não pode mais mudar. Mas no presente a gente pode construir um futuro de sucesso. E você, como Master Coach, como empreendedor, com essa história toda de sucesso, falando de alto investimento, como é que a gente pode estar fazendo isso? Investir nessa autoestima? Existe alguma dica, algum curso, algum treinamento? Você pode falar para a gente? Keila, né, vão acusar a gente aí de comunicação casada, né? Porque você veio justamente direto ao encontro de uma oportunidade que eu vou oferecer e vou dividir com vocês aqui, né? Que é, eu tenho treinamento, na verdade a Keila tem conhecimento desse treinamento já há algum tempo. A gente já fez ele de forma presencial, a gente tem esse treinamento hoje online, e que é muito legal, em que a gente utiliza algumas dessas ferramentas e técnicas que eu falei com vocês. A gente divide elas, e esse treinamento tem vários vídeos em que eu explico o uso dessas ferramentas e algumas técnicas para que você gradativamente vá construindo um nível de autoestima diferente do que ele está hoje e mais adequado para a sua felicidade, né? Para a sua realização pessoal, para a sua felicidade. E aí a gente fala em sucesso. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre sucesso. Quando eu estou falando em sucesso, repara, eu coloquei aí, autoestima, o segredo do sucesso. Já no passado, algumas vezes, quando eu coloquei esse nome, e esse nome é o nome de um treinamento que eu criei justamente para dividir essas técnicas. E é o nome também da nossa live de hoje. E por que eu falo de sucesso? Por causa do meu entendimento de sucesso, que eu também não sei se faz sentido para vocês, se não fizer não tem problema nenhum. Mas o meu entendimento de sucesso é o seguinte, eu vou contar para vocês. É quando eu começo algo feliz. Eu continuo fazendo algo feliz. E eu termino fazendo algo feliz. Quando eu consigo fazer isso, eu considero que eu estou tendo sucesso. Então, o sucesso comigo, não necessariamente ele precisa envolver muito dinheiro, não necessariamente ele precisa envolver que as pessoas me aplaudam, batam palma para mim, mas ele envolve a minha felicidade. O que a gente veio buscar, de alguma maneira, o que a gente busca o tempo inteiro na nossa existência, é a felicidade, são momentos de felicidade, um conjunto de momentos o maior possível. Então, se eu começo algo feliz, continuo fazendo algo feliz, como eu estou fazendo essa live aqui com vocês, estou extremamente feliz. Tenho certeza que quando a gente terminar, eu vou estar ainda mais feliz pela participação de vocês, pela energia de vocês. Então, essa é a minha noção de sucesso. E é esse sucesso que eu gostaria que todas as pessoas no mundo alcançassem de alguma forma. No que elas estiverem fazendo. E aí, você sabe de que eu estou falando? Estou falando do sucesso de lavar uma louça bem lavada. Eu estou falando do sucesso de lavar seu carro. Porque se você faz isso como se fosse o fim do mundo, será o fim do mundo. Mas se você lava o seu carro como se fosse uma coisa maravilhosa e alegre, e uma grande oportunidade, se você faz isso compartilhado com o filho, com alguém, e você brinca e se diverte, é maravilhoso. Então eu estou falando de coisas simples, eu não estou falando só das coisas mais complexas do mundo, não. Estou falando de coisas simples, de tudo que a gente faz, do trabalho que eu começo, da missão que o chefe me deu, que eu não quero fazer de jeito nenhum. Se eu ficar com essa intenção de que eu não quero, eu disse que isso ia dar errado, vai dar errado. Então, assim, se eu não começo feliz, já não estou tendo sucesso. Se no meio do caminho deixei de estar feliz, já não estou tendo sucesso. Se não terminei feliz, também não estou tendo sucesso. Então é disso que a gente está falando, é desse sucesso que eu acho que todo mundo merece no mundo. E esse sucesso a gente pode construir
através dos níveis de autoestima, da elevação dos níveis de autoestima, e através da elevação também da autoconfiança. Né? Tem um outro slogan que eu uso quando eu começo os meus treinamentos, eu falo, mais autoestima, mais confiança, mais sucesso! E é mais ou menos disso que eu estou falando quando eu falo esse slogan. Porque quando eu elevo a autoestima, cada vez mais o meu ponteirinho está mais alto. Quanto mais elevado está a minha autoestima, mais autoconfiante eu estou. Quanto mais autoconfiante eu estou, mais sucesso eu tenho nesse sentido de ser feliz. Quanto mais sucesso eu tenho, mais autoconfiante eu fico. E mais o ponteirinho da autoestima aumenta. Faz sentido para vocês? Então, esse treinamento eu divido com vocês algumas técnicas. Eu vou me atrever a passar a mensagem para a Luana, para a Keila um pouquinho, para elas falarem um pouco sobre isso, porque eu vou me atrever. Eu não contei para vocês no início, quando a gente tinha começado o primeiro pedaço da live que deu erro, quando a gente começou ele, eu contei para vocês que nós tínhamos uma retaguarda, que é o Daniel, né, que está aqui nos ajudando na técnica, fazendo um belo trabalho, colocando as mensagens de vocês, fazendo um monte de coisa incrível. Então, só que eu não dividi com o Daniel o que eu quero fazer agora. Então, eu vou dividir, permitir, né, que a Keila e a Luana participem ainda mais um pouquinho, e aí eu vou tentar, na verdade não, eu vou fazer, pode ser que dê errado, porque tentar não existe, ou você faz ou você não faz. Eu vou fazer aqui um procedimento para colocar um pedacinho de um vídeo desse treinamento para vocês. Um pedacinho bem pequenininho, um tira-gosto, falando sobre o início do treinamento, o momento inicial do treinamento. Se eu conseguir colocar, maravilha. Se eu não conseguir, eu venho aqui e continuo falando sobre vocês. E eu vou já vou começar a fazer um convite aqui. Posso fazer o convite, Keila? Claro, a gente está aqui querendo saber. Então, eu vou começar a fazer um convite que é o seguinte. Eu sei que hoje em dia ninguém gosta muito de grupo, né? Porque grupo, a gente tem vários grupos, a gente está em vários locais diferentes, mas eu vou convidar vocês, se vocês quiserem conhecer esse treinamento, que é a Autoestima, o Segredo do Sucesso. Se vocês quiserem saber mais, sem nenhum compromisso, eu vou convidar vocês a participar de um grupo em que, a partir de amanhã, eu vou dividir algumas informações com vocês, como é possível, como é que vai ser, e para quem tiver participado e entrado hoje para esse grupo, vai ter uma oportunidade, assim, uma oportunidade daquelas igual o Márcio Serbella, que só tem um no mundo, é uma oportunidade que só vai ter uma no mundo, uma única vez. Então, ela vai acontecer amanhã, durante o dia, eu vou dividir com quem entrar nesse grupo. Então, sinta-se à vontade, quem quiser entrar, pode entrar, quem não quiser entrar, não tem nenhum problema. De qualquer forma, eu já agradeço muito, muito a vocês pela participação aqui na live, né? A Keila, a Luana, que está aqui colaborando com a gente. Então, assim, elas já fazem parte desse grupo. Então, assim, quem quiser participar desse grupo, no mínimo, vocês vão saber algumas coisas novas e vocês não têm obrigação nem compromisso com nada. Lá nesse grupo, eu vou contar para vocês a minha verdade. Se fizer sentido para vocês, eu vou ficar felizão. Se não fizer sentido, é só sair do grupo e tá tudo bem também, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Então, é isso, pessoal. Eu já compartilhei aí o link. Se quiser clicar no link, entrar no grupo agora, quem tiver do celular, né, tiver acompanhando do celular, vai ser fácil fazer isso. Depois da live, eu vou colocar esse link reduzido, bonitinho, que nem eu faço normalmente lá com o Bitly, que é um redutor de link, né? Depois eu ensino vocês a fazer isso também. E eu vou reduzir esse link, que agora não deu tempo, para ele ficar mais fácil de entrar, tá bom? Mas, de qualquer forma, vocês já podem ir entrando no grupo e quem entrar hoje vai participar dessas oportunidades que eu vou entregar amanhã. Bom, é isso. E eu volto a palavra para Keila. Keila, por favor, Luana, por favor, comentem um pouquinho. E eu vou fazer o que eu prometi para vocês. Eu vou experimentar aqui, que eu nunca fiz isso antes na minha vida. O Daniel me deu umas dicas, mas a gente não treinou muito. E eu vou fazer. Se der certo, maravilha. Se não, eu retorno e converso com vocês. Daniel, me tira do ar aí e bota a Keila e a Luana. É isso mesmo. Você que está acompanhando a nossa live,
Ela está assim quase nos minutos finais e o assunto está muito interessante, falando sobre autoestima. Já conversamos sobre sonho, já falamos sobre medo, já falamos sobre os desafios e sobre oportunidades e treinamento. E nesse momento é uma oportunidade de ressignificar, de você aprender a se ressignificar, de elevar a sua autoestima. E aí nós teremos um vídeo contando de como é que é esse treinamento maravilhoso. Eu já conheço há um tempo e já vai estar entrando. Depois nós vamos ter mais uma frase. A participação, a Ivonete Braz colocou aqui, todo conhecimento é muito produtivo. Eu quero, Ivonete já gostou. E as pessoas estão aqui felizes porque aprender nunca é demais. Não é verdade, Luana? Eu estou sempre aprendendo, né? Eu acho que aprender, a mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. É sempre importante estar aprendendo e dando mais ferramentas para o seu sonho, né? Para os seus objetivos serem realizados. É verdade, com certeza. A Érica Cardoso também colocou um recadinho aqui, muito sentido. A Érica está gostando da nossa live, falou que tem todo sentido, e nós temos vários assim recados, vários compartilhamentos. As pessoas estão gostando, e se você não teve a oportunidade de assistir essa live, ela vai estar no nosso canal, o meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. Também vai ter disponível nas nossas páginas do Facebook, Mamãe de Sucesso, da Luana, do professor Márcio Cerbela, MEC Educação Empreendedora. Então, no final, o Daniel vai colocar aqui o link, onde vocês podem acessar e ter a oportunidade, em outros momentos, de estarem vendo, compartilhando com seus amigos. Se fez sentido para você, comenta, curte, a sua opinião é muito importante para que nós possamos cada dia mais melhorar. E acho que já vai começar o vídeo. O link já está aqui da EMECF. Depois o Daniel vai colocar no meu canal. Também tem o do professor Márcio Bela, da Mamãe de Sucesso, da Luana. Então, se tem feito sentido para você, compartilha com seus amigos, com as pessoas, comenta, curte, e o vídeo já está entrando no ar. Vamos aguardar. Acho que está entrando. Está entrando o vídeo. Muito interessante esse vídeo. E essa live, eu quero agradecer vocês que estão conosco aqui. Uma live muito importante, houve muita energia, interação. E é isso. Olhar para cima, olhar para frente, acreditar em você. As palavras negativas, elas vão vir. Mas qual é o valor que você está dando para essa palavra? Qual é o significado dela sobre você? A gente vai respeitar a opinião do outro, mas nós não somos obrigados a aceitar aquilo como verdade. Acredite no seu potencial, é possível. Nós estamos aqui para ajudar vocês. E o vídeo está entrando. Peço só um pouquinho já vai entrar o vídeo. Aqui, esse é meu canal, Conversando com Keila Braz. Se você ainda não está inscrito, você se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Lá temos vídeos de variedades, tem as nossas lives anteriores, se você não teve a oportunidade de assistir. E está entrando no ar já. É assim mesmo, ao vivo e a cores. É assim mesmo. A Érica deixou aqui, tudo que foi falado foi muito intenso e importante, contribuiu muito na minha vida. Parabéns, Érica, obrigada pela permissão, por sua participação. Que bom, Érica. Isso aí. Enquanto eu estou colocando, se você quiser comentar, se fez sentido para você, comenta aí também os próximos temas que você gostaria que fosse falado na nossa live. Dê a sua opinião. Eu gostaria de ouvir sobre isso. E coloca aí sua opinião. Sua participação ela é muito importante para nós. Está colocando o vídeo.
Luana, enquanto tá colocando, fala aí. Nós temos aqui várias mães. Fala um pouquinho da mamãe de sucesso pra gente. Como é que funciona a mamãe de sucesso? Ó, mãe, você que tem sua criança nesse desafio, a Luana tem desenvolvido um trabalho muito interessante. Todos os dias ela compartilha lá. Fala pra gente, Luana, como é que é esse trabalho? Então, eu tenho um Instagram onde eu coloco todos os dias alguns assuntos relacionados à autoestima, atitude, empreendedorismo materno, os desafios como mãe, tem algumas atividades sensoriais, algumas ideias para fazer com seu filho, para ajudar também a criar crianças mais felizes, crianças que tenham maior poder de ter uma boa autoestima. E é verdade, já começa desde a infância a trabalhar essa questão da autoestima. Ó, aí, ó, arrasou, Luana. Ivonete colocou aqui, ó, arrasou, Obrigada. Luana. E é isso aí. O som do professor Márcio, ele ficou sem som. Acho que nós tivemos um probleminha aqui técnico com o som. Mas, enquanto isso, quero compartilhar com vocês uma frase. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, todo o nosso avanço, tudo aquilo que a gente vai conquistando é um sucesso. É uma frase de Robert Collier. Então, vamos valorizar os nossos pequenos sucessos. Ou seja, cada etapa, cada dia que você foi cada conquista, vibre, comemore, porque ela é importante. Toda grande construção começou pequena. Toda empresa grande, ou seja, um empreendimento, todo projeto, ele começou lá atrás pequeno. Então, valorize os pequenos começos. Acredite em você, invista em autoeducação, autoconhecimento, para que você possa elevar sua autoestima, elevar seus sonhos. Compartilha com a gente aqui a sua opinião, o que foi que você achou dessa live. Ivonete comentando que está gostando. É isso aí. A Luana e o professor Márcio, acho que saíram aqui, mas continua. E é isso aí. A gente é brasileiro, não desiste. O que o professor está passando, ele é algo bem inovador. Então, de repente, por isso que está dando uma trava para poder entrar, mas é a tecnologia e o que nós estamos fazendo ultimamente é isso, né? Nós estamos Está me ouvindo, Keila? a tecnologia. É isso aí, ó. Nós estamos ouvindo a tecnologia. Estamos ouvindo. É isso, é tecnologia, é inovação, é desafio. E é isso aí, a nossa vida a gente vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, mas se a gente acreditar, vai com medo, vai com dificuldade. Ó, gostei muito. Posso falar? Ó, comenta a frase da Lucy. Fala aí a frase da Lucy, professor. Cadê o da Lucy? Qual delas? Aí, tem um monte aqui, gente. Ó, gostei muito. A Lucy, tá, não. Tem um monte de frases aqui, eu já perdi aqui, fiquei encantada com o assunto, beijo. Tá na tela, na tela. Gostei muito, o assunto conseguiu me prender, fiquei encantada com Márcia, Bela e Luana, obrigado, Lucy. Arrebentou, Tem a Érica falando aqui, tudo que foi falado foi muito intenso, importante, contribuiu muito na minha vida, obrigado, Érica, também. Obrigado, Ivonete, aí, pela participação, todo mundo. Então, assim, é isso. Aqui a gente não desiste e não está preocupado. O erro vai acontecer e o erro faz parte. E nós estamos aqui trabalhando e trazendo coisas novas, né? A Keila falou, estamos experimentando, fazendo. Se a gente não estivesse aqui, não estaria fazendo. Agora, como que a gente se comporta com relação a isso? Nós estamos felizes de qualquer forma, né, Keila? Estamos aqui buscando o nosso melhor sempre o tempo todo. E assim, eu vou passar o vídeo, hein? Eu vou passar. Não sei se vai funcionar, mas eu vou passar. Eu vou passar agora de novo. E se por um acaso não tiver o som, vocês gritem e me avisem que está sem som, hein, Keila e Luana?
Daniel, me avisem que está sem som um vídeo, que eu ainda vou fazer uma nova experimentação aqui para a coisa acontecer. Vamos lá. Então, vai entrar o vídeo no ar, vamos ver se ele vai aparecer aí. Aparecendo. Apareceu o vídeo para vocês? Uhul! Sim! Se você quer aumentar e acelerar os seus resultados, seja em que situação O áudio, for da sua a vida, imagem não apareceu. esse papo que a gente vai ter hoje pode ser útil para você. E a gente está falando sobre autoestima. E o quanto a autoestima Só tava pode o áudio. representar ou pode te ajudar a ajustar esses resultados até o nível que você deseja. Ok. Peraí. Não está aparecendo o vídeo? Não, Não, só o áudio. Tem uma tela preta e o áudio. Bom, Daniel, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não tem. Bom, pessoal, não tem problema. Seguinte, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma ideia. Você coloca o vídeo no grupo do WhatsApp. Isso, vou colocar o vídeo no grupo do WhatsApp. Mas eu posso contar para vocês. Professor, rapidinho, manda o vídeo pro zap do Daniel. Mandar o vídeo para o zap do Daniel. Não vou conseguir fazer isso agora, porque o vídeo ele é de alta resolução. Não vai dar. Não vou conseguir fazer isso. Não vai dar, porque ele depois ele coloca no grupo. Não tem problema. Eu vou colocar o link do YouTube para o grupo e aí a gente divide sem nenhum problema, tá, pessoal? E eu vou contar para vocês aqui o que eu falo nesse vídeo. Eu vou experimentar aqui, vou pedir para o Daniel me colocar aí na tela. Vocês iam me ver lá no vídeo falando alguma coisa sobre autoestima. E essa mesma coisa que eu iria falar lá no vídeo, eu vou falar ao vivo e a cores aqui para você, que é um pouquinho sobre o que acontece nesse treinamento de autoestima, o segredo do sucesso, o que ele faz e o que a gente transforma. Existem algumas ferramentas, e eu já posso dividir com vocês, inclusive, o nome de alguma delas. Tem o mapa da empatia, que é uma ferramenta super poderosa, que é capaz de nos fazer entender algo sobre nós, como funcionam as nossas dores, os nossos ganhos, as coisas que a gente fala, o que efetivamente do que a gente fala, que a gente cumpre, que a gente faz. Então tem umas ferramentas, pessoal, o que são ferramentas? São desenhos gráficos, planilhas, tabelas, que eu utilizo com vocês e vocês preenchem algumas coisas. E aquilo vai revelar coisas sobre vocês, vai te ajudar a entender um comportamento, vai te ajudar a desenvolver uma técnica ou um mecanismo para que você efetivamente construa sua autoestima. E o grande segredo aí está no que a gente contou aqui durante o nosso papo de hoje, que as nossas respostas, elas dependem do nosso nível de autoestima. E a gente já sabe que a gente não consegue pegar um nível de autoestima, pegar o ponteiro e levar ele para onde a gente quer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir construindo e reconstruindo, desmistificando algumas crenças que a gente construiu ao longo do tempo. E existem técnicas e ferramentas que promovem isso. E eu divido essas práticas. E vocês podem estar pensando, o que mais que tem nesse treinamento? A gente trabalha algumas técnicas, por exemplo, de auto-hipnose. A gente trabalha nesse treinamento imersão. E algumas outras ferramentas, né, de autoconhecimento, que a gente chama de assessment. Porque uma das coisas que eu sempre comento quando a gente fala de autoestima é o primeiro estágio é a gente saber aonde que o ponteiro está. Então eu preciso me conhecer. E preciso saber também, descobrir dentro de mim, quais são as coisas que fazem o meu ponteiro subir. Cada um tem uma resposta diferente para isso. Utilizando dessas ferramentas, você vai descobrir qual é a sua resposta. E aonde você chega e em que você precisa mexer para você reconstruir a sua autoestima. Quais são... mas veja bem, aqui não está aquele cara que vende cimento, não. Veja bem, tem problema aqui, tem problema ali. Não é isso, não.
Quando eu estou falando veja bem aqui, é porque é você que vai descobrir isso. Eu não vou te dizer nada, eu não vou te contar nada, eu não sou seu guru. No treinamento eu não tenho a pretensão de ser guru de ninguém, né? De ser mestre de ninguém, de ser pastor, ou de ser nada que influencie o outro. Muito pelo contrário, eu quero que a sua resposta seja sempre a melhor resposta. Tenta botar aí. Nós tivemos aqui um problema técnico, o som do professor Márcio. Já está sendo reparado. Professor, está ouvindo? Oi, professor, está ouvindo? Tivemos aqui um probleminha com o som, mas já está retomando, faz parte da tecnologia. Olha que coisa mais linda, gente! Lu, abre seu microfone. Alguém quis participar, não quis ficar longe. Meu Deus do céu, que coisa mais linda! De vermelhinho ainda. Oi, Luma! Dá oi, pro pessoal. Olha que oi, também quis participar. Mas tá linda demais, gente! Tá uma mocinha! Olha, Luna! O professor já vai voltar. Oh, meu Deus, que pena. Olha, vê se eu voltei aí. Na maternidade real. Voltou. Olha que lindeza aí que veio presentear a gente nessa live de autoestima. Essa é a Luma. Oi, Luma. Olha o vovô aqui, Luma. Então, é o vovô, a amiga do vovô, a Keila, a Luana, sua mãe está aparecendo aí na tela. E você, olha você aí aparecendo, tá vendo você? Então. É a alegria da criança. Então, pessoal. Aí você autoestima. Vamos lá, professor, continua. Eu queria saber onde que eu parei. Então, começou a dar uma travada, você estava falando sobre as ferramentas, sobre as técnicas, não quero ser guru de ninguém, e aí depois, a partir daí, então tá começou bom. Então tá a bom. travar. Então, maravilha, já descobri, então. Eu não tenho a pretensão de ser guru de ninguém. Guru naquele sentido de dizer o que fazer. Eu não tenho direito de dizer a ninguém o que fazer. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho direito a Keila conhece bastante sobre isso, a Luana também. Eu não tenho direito de julgar você. E no nosso treinamento a gente não faz isso. Também não te dou nenhuma receita de bolo. Se você quiser elevar a sua autoestima, vai dar trabalho. Você vai construir isso com o seu esforço e com as suas características. E o que eu posso te garantir é que você é capaz de fazer isso. Porque com a ferramenta correta, eu consegui fazer isso. A Luana conseguiu fazer isso. A Keila conseguiu fazer isso. Por que vocês acham que a gente está aqui? Vocês têm visto, quem está aí e está acompanhando a Keila, né, Keila? Quem diria que ela estaria com o programa ao vivo, já está com o canal dela no YouTube, a Luana está com o canal no Instagram, as coisas estão acontecendo. Porque a autoestima, o ponteirinho subiu, E é disso que a gente está falando, porque você é capaz de fazer isso por você, se você souber como fazer. O que talvez esteja faltando, se você ainda está naquela situação do esse cara não sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Eu realmente não sei, não faço a mínima ideia do que você está sentindo, mas você sabe. E se você conseguir identificar como você mesmo consegue modificar isso, através dessas ferramentas que eu falei, dessas técnicas que eu falei, você vai ser o dono da sua transformação e da sua mudança. Você vai elevar o seu ponteiro naturalmente para ser feliz, porque todos nós queremos e precisamos ser felizes. É isso. Obrigado. Que maravilha, que maravilha. Essa live de hoje foi extraordinária. Muita energia. Tivemos até a participação da Luma, que está aqui na Alegria Total com a gente. E é isso aí. Você que está, a Vívia também, boa noite a todos. Nós tivemos um probleminha técnico no início da nossa live.
E aí nós retomamos. Se você perdeu alguma Keila, parte... não foi problema nada, a gente fez tudo de propósito. Sabe por que a gente fez? Agora a gente pode contar a verdade, Keila. Foi tudo de propósito. Para você perceber. É mentira, tá? Não foi tudo de propósito, não. É mentira, estou mentindo. Mas isso foi muito bom. Foi uma construção maravilhosa, uma construção divina maravilhosa. Porque nós provamos, de alguma forma, que mesmo com os percalços da vida, mesmo com os problemas que a gente tem regularmente, nós podemos ser felizes, nós podemos fazer acontecer, nós poderíamos ter desistido, né, Keila? Mas, ó, a gente aqui não desiste. A gente vai lá e faz acontecer se a gente acha que pode fazer acontecer. Então é isso. E podemos. Se você não teve oportunidade, nós podemos, de assistir do início, devido a algumas questões, mas nós estamos aqui. Você pode assistir no nosso canal, pode assistir no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz, vai estar na nossa página do Facebook, vai estar na página da EMECP também. Isso, vai estar na página do Márcio Serbella, no canal da Mamães de Sucesso, no canal do YouTube da Sheila, Sheila e Sheila. Vai estar no... Ó, Daniel vai compartilhar aqui o link do Márcio Serbella, da Mamãe de Sucesso, e também no meu canal no YouTube, Conversando com Keila Braz, e nas nossas páginas do Facebook, você vai ter a oportunidade de assistir desde o início, se você não teve essa oportunidade, e aproveitar e compartilhar com as outras pessoas. E que tal você mudar e pensar sobre essa ideia de investir no seu autoconhecimento? Autoconhecimento é tudo, você se conhecer, se permitir, dar a oportunidade de fazer diferente. O seu passado, o nosso passado, nós não podemos mudar. Nós podemos, a partir de hoje, a construir uma nova história. E essa é uma grande oportunidade de construir uma nova história. E aí estamos tendo muitos comentários da Tânia Bezerra, parabéns. A Ivonete também fez um outro comentário. Cadê o comentário? Que já descobriu. Cadê? Bota aqui. Já descobri só nas suas falas. Quando eu tenho a oportunidade de ajudar o próximo, meu ponteiro vai nas alturas. Muito bem, maravilha. Compartilhando, doando. Amei, a Érica votou. Tudo hoje foi demais. Então, são vários comentários. E nós estamos aqui, Vivian botou parabéns, nós estamos felizes de poder passar essa energia para todos. Qual vai ser a próxima? Depois a gente vai querer uma sugestão de tema. Eu coloquei o link de novo no Face aqui, vou pedir para o Daniel compartilhar na tela aí novamente. Compartilha, o link Daniel. Do WhatsApp. Olha aí, ó. O grupo do WhatsApp, né? Para quem... Esse nome está muito feio, né? Mas então, eu vou fazer mais uma experimentação aqui de colocar esse link de maneira mais rápida, mas daqui a pouco ele vai estar no ar. Mas assim, tá eu ia ficar muito feliz, sabe, Keila? Oi? Isso, mas o link dá para acessar, se clicar, a pessoa vai acessar e lá no WhatsApp vão ter várias novidades, muitos assuntos sobre continuação dessa live, sobre a autoestima. Então, o que eu estava querendo contar é que eu gostaria de contar aqui assim o seguinte, ó, já entraram 3 pessoas, já entraram 5 pessoas. Maravilha. Então, e vai assim, entrando. Eu gostaria de contar, né, aqui mais novas pessoas entrando aí no grupo para a gente conversar mais um pouco sobre essa questão e eu contar para vocês como funciona o treinamento Autoestima, o Segredo do Sucesso. Mas fiquem à vontade, é só uma chamada, um convite e é isso, pessoal. De resto, agradeço muito aí a participação de todos, foi maravilhoso. E eu acho que tem um vídeo entrando no ar aí. Não, só depois, vai entrar agora o vídeo não. A participação de todos foi importantíssima, agradeço a todos os nossos participantes, nossos amigos que estão conosco. Quem não teve a oportunidade, na hora que você for ver essa live, seja bem-vindo, é um prazer ter vocês. Luana, e aí, Luana? Suas considerações finais? Só agradecer a todo mundo que está aqui presente, quem comentou. Muito obrigada por estarem aqui conosco, dividindo um pouco sobre esse tema. Agradeço, gratidão.
a Luma pela participação, que nos honrou com essa presença maravilhosa, ainda deu um sorrisão, que maravilha. E quero deixar aqui uma frase. Já experimentou acreditar em você? Bora! Você não faz ideia do que é capaz. Professor Márcio, suas considerações? Bom, estão me ouvindo aí? Bom, acho que eu estou mudo, não. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Keila? Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá. Minhas considerações finais. Se não estiver me ouvindo, me avisa aí de alguma maneira. Mas as minhas considerações finais são: elevar o ponteiro da autoestima só depende de você. Só depende de nós, de cada um de nós. Foi assim que funcionou para mim, é assim que funciona para mim todos os dias. Mas não é fácil. Não é simplesmente pegar o ponteiro e empurrar ele para a posição que eu quero. É necessário fazer uma transformação, e a transformação, ela demanda investimento, ela demanda conhecimento, ela demanda você trabalhar por isso e investir nisso. Então, e fica aí um grande abraço, um agradecimento, gratidão muito grande aí pela participação de todos. E até a próxima. Em breve teremos novas lives aí juntos. Gratidão, gratidão. Até a próxima. Estaremos no grupo Gratidão. também. Isso. Entra no grupo para a gente continuar com esse assunto tão maravilhoso. Gratidão a todos os comentários. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.